Olá, pessoas! Voltamos aí para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje nós vamos aí falar de uma outra grandeza física, que é a vazão. Bom, se vocês perceberam, na aula lá de pressão, que a gente falava sobre pressão dinâmica, associada aí a Bernoulli, principalmente, a gente tinha que considerar o movimento de fluidos. Bom, se a gente estava considerando o movimento de fluidos, esse movimento agora nós vamos dar o nome de vazão. Vazão ou fluxo pode ser uma outra possibilidade de denominar aí a vazão. Bom, então, vazão, como vocês podem perceber, ela está associada à pressão, nessa ideia aí de pressão dinâmica. Bom, no caso da vazão, a gente pode aí falar sobre vazões de líquidos, de gases ou de sólidos. Bem, a vazão, assim como na pressão, a gente viu aí algumas configurações, algumas definições de pressão, a vazão também vai acontecer, principalmente aí associada a fluidos de modo geral. Bom, essas configurações a gente vai dar o nome de fluxo laminar, fluxo turbulento ou fluxo transitório. Bom, onde que a gente vê aí esses três fluxos acontecendo? Primeiramente, o fluxo laminar, ele está associado aí a uma velocidade muito baixa do fluido. É um líquido, por exemplo, que se move numa velocidade extremamente baixa, super tranquila, sem muita confusão, tá? E aí vocês podem perceber aqui nesse vídeo que acontece que o fluido, muitas vezes a gente nem percebe aí que ele está realmente fluindo, né? Está se movendo aí de um ponto ao outro. Como vocês podem perceber aí, né? Parece que essa água aí está totalmente parada, não tem nenhum movimento. Bom, isso vocês conseguem replicar, por exemplo, numa torneira. É muito tranquilo, tá? É só vocês colocarem a torneira aberta numa velocidade muito baixa, uma abertura muito pequena, que vocês vão conseguir perceber essa característica acontecendo. Bom, já no outro caso, o fluxo turbulento é exatamente o contrário do fluxo laminar. O fluxo turbulento, ele vai criar aí um movimento totalmente caótico, totalmente bagunçado. É uma molécula empurrando a outra aí, que a gente vai observar, por exemplo, essa criação de umas ondinhas, né? Onde aqui na esquerda a gente vê um fluxo laminar, todo mundo em ordem, ninguém empurra ninguém, todo mundo de boa. E aqui na direita um fluxo turbulento. De repente um sai puxando para a direita, o outro sai puxando para a esquerda e vira um caos, tá? Bom, já no caso do fluxo transitório, ele vai estar aí no meio dos dois, entre um perfil laminar e um fluxo turbulento, como vocês podem perceber aqui na imagem. Olha só, aqui a gente vê a ideia, a transição, né? Quando a gente tem esse fluxo super tranquilo aqui, sem muita perturbação, a gente consegue ver o filamento aqui de uma tinta que é observada, que é colocada aqui nesse teste. Quando acontece isso, a gente vê aí o perfil laminar. Quando de repente essa água começa a meio que tremer, ficar trêmula, está no perfil turbulento. Já a transição é o fluxo transitório, como segue aí o próprio nome. Beleza? Bom, fisicamente, calculando aí a vazão ou fluxo, bom, o cálculo ele basicamente se dá
a partir de uma área que vai se locomover aí com uma determinada velocidade. Ou seja, a vazão nossa, que é definida aqui por Q, ela é igual a velocidade aí dessa nossa área. Velocidade vezes a área. Ou seja, é uma área que está em um determinado momento, em uma posição, e ela vai se deslocar aí por por essa nossa tubulação, por exemplo. Então, a partir disso, a gente calcula a vazão. Vazão, por exemplo, de um líquido aqui que está atravessando essa tubulação. Bom, e já que a ideia de vazão está associada ao princípio de Bernoulli, então olha só, se a gente tem aqui uma área bem grande e aí uma velocidade v1 qualquer, quando existe essa redução da área, existe também uma variação da velocidade. Bom, o que acontece? A área aqui ela é grande. Então, a velocidade, a gente sabe pelo cálculo, pelo princípio de Bernoulli, que na área grande a velocidade ela é baixa. Já no caso da área pequena, a velocidade é alta. Ou seja, quando a gente observa aqui esses dois casos distintos, a gente vai tender aí a ter uma velocidade, uma vazão, melhor dizendo, constante. Ou seja, o que reduz da área daqui para cá, existe uma compensação da velocidade. Então, se a área reduz, a velocidade vai aumentar, que é como a gente consegue perceber aí pelo cálculo do princípio de Bernoulli. Bom, significa então que sempre a vazão dentro de uma tubulação será sempre constante? Isso daqui vai acontecer em todo momento? Bom, isso daqui a gente está falando aí na teoria, né? Mas na prática a gente sabe que existem aí possibilidades de redução dessa vazão, que é o que a gente falou aí na última aula sobre a perda de carga. Então, a perda de carga, ela acontece, a gente consegue perceber essa perda de carga ou perda de energia desse nosso fluido, a gente consegue sentir, a gente consegue medir isso a partir, por exemplo, da vazão. Então, tanto aqui a gente via pela pressão, mas a gente também vê isso acontecendo na vazão. Ou seja, para a vazão de um líquido, de um fluido, por exemplo, que atravessa uma tubulação, a gente precisaria colocar aí um coeficiente de descarga, ou seja, essa perda da carga que o nosso fluido está tendo. Então, onde que a gente vê isso? Por exemplo, em curvas de 90 graus, em curvas aqui um pouco mais suaves, em redução de área, em um aumento de área, tudo isso vai aplicar esse nosso coeficiente de descarga. Então, a gente vai perceber uma perda de carga aí nesses casos. Bom, se vocês começarem a estudar isso aqui um pouco mais a fundo, vocês vão perceber que, assim como em dispositivos eletrônicos, é mais comum a gente ver, por exemplo, curvas bem mais suaves como essa daqui, como essa segunda imagem. Porque a perda ela é menor, né? Então, isso daqui tanto acontece com fluidos como acontece, por exemplo, aí com corrente, tá? Que a gente pode associar as duas grandezas. Bom, mas é só aqui, né? Obviamente que não, existem outras formas de a gente perceber essa perda. Então, por exemplo, se a gente tem um líquido que atravessa uma tubulação muito longa, a gente, num primeiro momento, talvez possa observar aí um fluxo turbulento. Se ela é muito longa e se o nosso fluido ele atrita muito
com as paredes, por exemplo, é possível que ao final dessa nossa tubulação a gente perceba aí um perfil, né, um fluxo laminar. Por quê? De tanta perda que esse nosso fluido está sofrendo aqui por essa tubulação. E aí, a perda por atrito com as paredes, ela é calculada aqui a partir deste cálculo, onde cada componente, né, cada variável, eu apresento aqui para vocês, tanto relacionado à perda de carga, quanto relacionado aqui ao número de Reynolds, que faz associação aí, por exemplo, à viscosidade de um fluido. Bom, isso daqui será um pouco mais técnico. Isso daqui é uma variável, uma grandeza que está muito intrínseca. Se vocês precisarem considerar esses sistemas muito específicos, aí sim vocês precisariam ter, por exemplo, esses cálculos, essas equações, por exemplo. Bom, mas para a gente aqui no momento isso não é tão interessante, né? Então vamos voltar lá para a vazão, porque até então eu falei somente de vazão de fluidos. Só que na prática a gente consegue falar aí também de vazão como sendo, por exemplo, uma quantidade de objetos sólidos, por exemplo, que estão passando, que estão sendo, por exemplo, contados em uma indústria. Então, isso também será dado o nome de vazão, que é associada aí à variação de um volume ou a variação de uma quantidade no tempo. Então, tudo isso será vazão para a gente. Bom, isso daqui são basicamente a base, né, de vazão que a gente precisa observar, que a gente precisa ter em mente para conseguir calcular, para conseguir entender aí os próximos instrumentos que a gente vai analisar. Bom, os instrumentos vocês vão perceber que são muito mais associados a fluidos, porque para a gente fazer a contagem de sólidos, por exemplo, existem diversos sistemas. Por exemplo, uma pessoa contando, apertando um botão, ou a gente coloca um sensor de presença e assim por diante. Mas na indústria, a medição de vazão, ela possui equipamentos, possui instrumentos mais robustos, mais complexos, associados principalmente aí a fluidos, que serão aqueles que a gente vai analisar aí nas próximas aulas. Então, até mais!